Ah, por que eu quero apresentar isso para vocês? Porque isso faz parte do tema do curso. Porque isto está ligado à industrialização da construção. Nós estamos vivendo, nos dias de hoje, o que a gente chama de quarta revolução industrial, ou também apresentada como a indústria 4.0. Deixa eu colocar em forma de apresentação aqui. E esta indústria 4.0, ela está sendo caracterizada por aquilo que a gente chama de mudança disruptiva. Mudança disruptiva são aquelas mudanças rápidas e radicais, que vêm em função de novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas afetam os setores econômico, social e político. É isso que nós estamos vivendo hoje. Só para contextualizar a indústria 4.0, a primeira revolução industrial aconteceu em 1784, com o advento da mecanização, do tear e da força a vapor. Quase 100 anos depois, veio a segunda revolução industrial, com a produção em escala, a linha de montagem, a eletricidade e a combustão. Foi onde apareceu a teoria de Ford, a teoria de Taylor. Quase 100 anos depois, veio a terceira revolução industrial, 1969, onde teve início a automação, a robótica, os computadores, a internet e os aparelhos eletrônicos. Hoje, que a gente pode dizer que começou nos anos 2000, ou seja, 40 a 50 anos depois, todos nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é caracterizada pelos sistemas cibernéticos, por IoT, a internet das coisas, pelas redes e pela inteligência artificial. E a gente pode colocar aqui aquele monte de coisa: realidade virtual, realidade aumentada, prototipagem. Na nossa área, BIM, e não BIM 3D, mas o BIM 7D, 8D, 9D, 10D, tudo isso está caracterizando a indústria 4.0. E a gente pode deixar isso de lado. Ou seja, nós estamos num período de grandes revoluções industriais, e que um conceito alemão, pela primeira vez, falou: olha, nós estamos vivendo a indústria 4.0. E esse conceito foi criado em 2011. Por quê? Porque começaram a aparecer as fábricas inteligentes,
reunindo inovações tecnológicas. Hoje, toda empresa que se preze, ela deve ser o centro. E em volta desse centro devem orbitar startups. Então, essa indústria, ela deve ser o anjo financeiro dessas startups e aproveitar todas as inovações tecnológicas que elas trazem para a gente. Automação, controle e tecnologia da informação, aprimorando todos os processos de manufatura. Ora, mas por que isto aconteceu? Aconteceu porque isso trouxe redução de custos, isso trouxe economia de energia, aumento da segurança, conservação ambiental. Isso daqui, olha, é um ponto-chave da nossa revolução industrial. Conservação ambiental. Nós temos que saber que o nosso mundo é finito. Nós temos que conservar o meio ambiente. Redução de erros, levou ao fim de desperdícios, uma transparência dos negócios. A gente tem, na maioria das empresas, inclusive de pequeno e médio porte, já aquilo que a gente chama de governança corporativa. Por mais alto o seu cargo na cadeia, você sempre vai ter um chefe. E por mais alto seja esse chefe, ele sempre vai ter um outro chefe. Então, isso exige transparência dos negócios. Aumento da qualidade de vida. Não estou falando da indústria da construção, estou falando da indústria que utiliza os conceitos da quarta revolução industrial, porque na nossa indústria ainda os peões são tratados como burro de carga. Eles colocam um fardo de escora nas costas e tem que levar do primeiro para o segundo momento, porque quem planejou não previu containers e grua para levar todo o material de um andar para o outro, que eu acho absurdo. E hoje a gente consegue personalizar a entrega ao mesmo tempo que a gente tem escala de produção. A indústria 4.0 levou para esta situação aqui. No caso da produção automatizada, que é um exemplo na construção civil, a estrutura de aço. A estrutura de aço, ela pode ser totalmente automatizada. A produção em fábrica pode ser totalmente automatizada. Mas nós vamos seguir para esse caminho para todos os segmentos. Por quê? Nós vamos ser capazes de interagir com outras máquinas e com outros seres humanos, tornando-nos mais flexíveis e cooperativos, seja na relação homem-máquina, seja na relação homem-homem. Isso daqui, essa apresentação eu fiz antes da pandemia. E a gente está entendendo agora o que é possível fazer, como é possível interagir à distância. E essa pandemia, está servindo para quem ainda era reticente em usar novas tecnologias, aprender que sem essas novas tecnologias não dá mais para viver. E aí a gente tem alguns erros conceituais. E eu queria apresentar um pequeno vídeo para vocês.
Presta atenção, eu vou voltar um pouquinho aqui. Então, ele está falando que esse equipamento, ele leva a um aumento de produtividade que uma pessoa pode fazer assentar de 300 a 500 tijolos por dia, ou esse robô, ele pode assentar de 800 a 1.200 tijolos por dia. Então, ele está dizendo que ele pode assentar de 800 a 1.200 tijolos por dia. Pô, legal. Vou continuar aqui. $500 milhão. Muito bem, ele aumenta a produtividade sem dúvida nenhuma. Mas eu pergunto, a mentalidade desse robô, de quem produziu esse robô, tem a mentalidade 4.0, da indústria 4.0? Não. Não por quê? Porque a indústria 4.0, ela foca na industrialização da construção, na pré-fabricação de elementos fora do canteiro de obra e na modularização de tal forma, aquilo que eu falei algumas vezes nesse curso, de tal forma a transformar canteiros de obra em canteiros de montagem. A mentalidade 4.0 seria transformar esta parede numa parede produzida na fábrica e levada para o canteiro para ser montada. Não colocar um robô para produzir, e olha só o desperdício que continua a acontecer. Isso é um robô, uma automação da produção, mas não tem a mentalidade 4.0. Não tem a mentalidade que está acontecendo hoje e vai progredir para o futuro, tá, gente? Nessa indústria, então, a gente vai buscar uma construção industrializada para todos os componentes, para os componentes estruturais, para as instalações, para as vedações, que são aqui produtos produzidos numa fábrica, colocados em cima de uma carreta ou de um trem, seja lá o que for. O meu sonho, o Brasil também tem uma rede ferroviária extensa, mas eu estou achando que eu vou morrer e não vou ver isso. E levado para a obra. Significa que todos os processos de projeto e de produção, eles serão automatizados e adotados técnicas e filosofias daquilo que a Toyota já adotou há muito tempo atrás, que é a produção enxuta. Isso é construção industrializada. E dentre os elementos que nos levam a uma construção industrializada está a estrutura de aço. Por quê? Porque a estrutura de aço, e eu vou mostrar nesse vídeo, ela pode ser produzida sem nenhum contato manual. Ela pode ser toda produzida por equipamentos CNC, por mesas transportadoras, por robôs e transportadas até a obra para serem montadas num canteiro de obra. Vamos lá. Preste atenção. Isso daqui não é futuro. Isso já existe. Então, foi feito um gêmeo digital primeiro e depois vai ser mostrada a fábrica que esse equipamento está instalado. É uma empresa holandesa, Voortman, que produziu esse vídeo. O que é um gêmeo digital?
é a modelagem digital daquilo que está produzido em fábrica, aonde nós fazemos todas as simulações possíveis, vemos entradas, saídas, filas, produtividade, e depois de tudo isso simulado, a gente aplica aquilo que é o melhor para aquela indústria, tá?